Muito bom dia, shalom a todos, Shabbat Shalom. Estamos aqui na Congregação Messiânica no Brasil, Itaim Paulista, e hoje transmitiremos a mensagem do culto para os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Iremos compartilhar a mensagem do culto junto aos nossos amigos nas redes sociais. E aos nossos amigos que nos acompanham, desde já queremos pedir a você que se inscreva no canal da CMB no YouTube, deixe o seu like, deixe os comentários, compartilhe os nossos vídeos, e se precisar de algum estudo bíblico, de algo mais específico, certamente estaremos enviando a vocês por meio do WhatsApp, em PDF, enfim. Se quiser fazer uma pergunta, tirar suas dúvidas, é só deixar nas nossas redes sociais. Muito bem, hoje nós vamos trazer um assunto extremamente importante, principalmente para a congregação que tem um trabalho de evangelismo, um trabalho de visitação. Nós vamos falar sobre o filho pródigo e a ovelha perdida. Nos evangelhos, no evangelho de Lucas, por exemplo, a parábola da ovelha perdida e o filho pródigo vem praticamente nessa sequência. É a ovelha perdida e o filho pródigo. Mas eu gostaria de falar à congregação e aos nossos amigos também, começando pelo filho pródigo. Vamos entender um pouco melhor essa questão que envolve o filho pródigo e como podemos falar da aplicabilidade desta parábola nos dias atuais, no que diz respeito aos nossos trabalhos de visitação e evangelismo. Amém? Nós vamos ler em primeiro lugar Lucas capítulo 15, versículo 11 a seguir. Essa história está no versículo 11 até o versículo 32. Vamos ler a partir do versículo 11. A escritura diz o seguinte: E disse um certo homem que tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, o mais novo, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então, até aqui, o que a história nos conta é que um pai de família vivia ali com seus filhos. O texto não menciona a mãe desta casa, a mãe desses filhos, menciona apenas o pai, mas diz que este moço que pede a partilha dos bens para o pai, pede a sua parte na herança, era o mais novo, era o mais moço. Então, em primeiro lugar, o que motiva esse jovem a pedir para o seu pai já parte da herança? Normalmente a herança ela é dividida entre os filhos após o falecimento dos pais. Aí sim, então, é partilhada a herança. Esse rapaz, motivado por alguma intenção já premeditada, ele pede ao pai que lhe dê a parte da herança. O texto bíblico diz que ele foi para uma terra longínqua, ele foi para longe, ou seja, ele já tinha em mente, ele já tinha planos de se mudar para longe. Com qual objetivo? O texto fala que ele mudou-se para longe e começou a gastar a sua herança, vivendo uma vida dissoluta. Um rapaz que começou
a esbanjar dinheiro com as noitadas, de forma promíscua. Como a gente sabe, dinheiro onde não entra, acaba. Dinheiro, quando não entra, por mais que tenha, uma hora acaba. Como diz o ditado, né? Onde não pinga, seca. Então ele foi vivendo de forma absoluta. E como era dinheiro de herança, ele não fez nenhuma aplicação, não investiu, não comprou fazendas, enfim. Certamente esse valor que o sustentava nesta vida absoluta acabou sendo completamente usado. Uma hora, os seus amigos, as suas amizades e até o crédito que ele tinha foi embora, acabou-se. É quando a pessoa se vê sozinha. Até aqui, de que forma nós podemos falar sobre a aplicação do que o texto está nos colocando aqui? Como que nós podemos fazer uma comparação entre o filho pródigo, uma vez que Yeshua, ele conta essa parábola com a intenção de passar algum ensinamento para os discípulos de época e, sem dúvida, chegando até nós esse ensinamento, temos que tirar alguma lição também dessa história. No contexto da igreja, da congregação ou do corpo, de que forma nós podemos aplicar isso? Bem, a casa do Pai seria a congregação. A casa do Pai seria a congregação. E dentro da congregação, amados, tem muitas pessoas que estão dentro da congregação, mas os seus olhos estão para o mundo. Como no caso do jovem. Ele estava dentro da casa do pai, tinha as bênçãos do pai, tinha toda a regalia de ser filho de um homem abastado, um homem que tinha recursos para, inclusive, fazer com que seus filhos fossem cuidados por empregados, era um homem de posses. Então ele tinha uma vida tranquila e sossegada. Porém, os seus olhos só estavam voltados para o mundo, para o mundanismo e para a promiscuidade. Dentro da realidade da igreja, existem pessoas também que estão dentro da casa do Pai, porém, o seu olhar visa as coisas do mundo. Já ouviu falar do crente girafa? Quem já ouviu falar do crente girafa? O crente girafa é aquele que o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. Então, o crente girafa, ele está dentro da igreja, o corpo está dentro, mas a cabeça está completamente lá fora, pensando nas coisas do mundo, em desfrutar as coisas do mundo. Nós temos muitos exemplos, inclusive de instituições religiosas que estão enlarguecendo as portas, ou seja, permitindo que coisas sejam toleradas dentro da própria instituição, para que as pessoas não saiam da instituição. A questão é que se o jovem ou se a pessoa ela sai da igreja para desfrutar o mundo, então vamos trazer o mundo para dentro da instituição, porque aí o jovem ele vive o mundo dentro da instituição sem precisar sair da instituição. Como muitos dizem, o importante é que a pessoa permaneça, não importa como ela esteja, não importa o que a instituição faça, o importante é que a instituição se amolde de tal maneira que possa fazer com que essas pessoas permaneçam dentro. É uma grande incoerência em relação às Escrituras, uma vez que nós é que precisamos nos adaptar aos ensinamentos do Eterno, e não ao contrário. Eu, sinceramente, nunca vi o Eterno passar a mão na cabeça de ninguém, tendo em vista os seus ensinamentos. Os ensinamentos do Eterno são absolutos, e nós é que precisamos nos amoldar àquilo que Ele estabeleceu. Até porque isso é o que vai realmente nos trazer comunhão com Deus.
Eu não sei qual é o filho que desobedece seu pai e ele fica feliz por isso. Da mesma forma é o eterno Senhor nosso Deus. Quando nós desobedecemos, como a Escritura nos dá diversos exemplos, é natural que o eterno se aborreça conosco. Então, obediência é um sinal de comunhão e de busca pela comunhão com o eterno. Então, as pessoas às vezes elas saem da igreja, saem da casa do Pai para se aventurarem lá fora, se aventurarem no mundo. Quantas pessoas não deixam o caminho do eterno para se aventurarem no mundo? Então, a história do filho pródigo fala muito bem em relação àqueles que estão dentro da casa do Pai, porém não conseguem valorizar aquilo que se tem dentro da casa do Pai, se pode receber, viver, desfrutar. Ele quer desbravar o mundo e descobrir e viver os prazeres do mundo. Isso é um perigo muito grande, é um perigo, porque muitas pessoas que saem, às vezes não conseguem voltar. Não é o caso do filho pródigo, nós vamos ver mais para frente, porque as pessoas são tomadas por um certo orgulho e não conseguem ver a sua real situação, até porque quando nós falamos sobre cegueira espiritual, uma vez que a pessoa está à mercê do adversário das nossas almas, o adversário pode cegar espiritualmente e a pessoa não conseguir enxergar a sua própria condição diante de Deus. É uma situação extremamente complicada. Então, o texto continua dizendo no versículo 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então, quando o dinheiro, ou seja, o recurso acabou, a terra acabou passando por uma grande fome, um período de escassez, e ele começou a padecer necessidade. Aí começou a haver problemas. Amados, lidar com o adversário das nossas almas não é brincadeira. Às vezes as pessoas brincam de ser crente, mas o inimigo das nossas almas, o inimigo dos crentes, inimigo daqueles que servem ao Elohim de Israel, ele não brinca de ser inimigo não. E nós estamos num campo de batalha, um campo de batalha espiritual. E se nós não nos posicionarmos da maneira como se deve, nós vamos cair no campo de batalha, vamos perder essa batalha. E no Apocalipse, em diversas passagens, o galardão, a coroa da vida, será dada àquele que vencer. Tem alguém de olho na coroa da vida dos irmãos, nas nossas coroas. Tem alguém que quer tirar essa coroa de nós. Então, em Yeshua HaMashiach, nós ganhamos essa coroa. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida, mas o adversário quer, de todas as formas, que caiamos no mesmo lugar que um dia ele irá cair, que é o lago que arde com fogo e enxofre. E veja bem que o lago que arde com fogo e enxofre não foi feito para seres humanos. A Escritura diz que foi feito para o diabo e para os seus anjos caídos. Mas os seres humanos que tiverem uma certa simpatia pelo adversário, no final das contas, irá para o mesmo lugar que ele. Nós temos que ser simpatizantes do Eterno, obedecer a sua palavra, estarmos de acordo com a sua vontade, buscarmos sempre comunhão com o Pai. Então, brincar com o adversário certamente irá trazer problemas. E aí a pessoa se vê no mundo sem conseguir voltar, não vê condições de voltar. No caso do jovem aqui, ele começou a ver o quê? Necessidades, começou a ver que a vida não estava tão fácil assim. Então, de uma pessoa abastada, de uma pessoa que tinha recursos, uma pessoa que na maioria dos casos precisaria apenas administrar
a riqueza do pai, os bens, os rebanhos, a casa, agora começou a passar necessidades. E o versículo 15: e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Olha só, até onde chegou o rapaz. Foi apacentar porcos. Ele precisava trabalhar agora. Estava passando necessidades, estava tendo problemas, certamente não tinha com que se alimentar, porque viver de esmola não é brincadeira. Nem todo mundo se sensibiliza em dar uma esmolinha. Nem todo mundo se sensibiliza em dar um prato de comida. Então não é todo dia que você vai conseguir alguém para dar um prato de comida. Então vai precisar o quê? Trabalhar para poder ter o seu sustento. E qual foi a função que ele encontrou para desempenhar? Apacentar porcos. Então o rapaz agora se vê em meio a porcos, em meio a chiqueiro, tendo que lavar, limpar esses locais. Olha só aonde foi que esse jovem chegou. Por que ele chegou onde chegou? Somente pelo fato de ter saído da casa do pai? Eu posso dizer a vocês que não foi só por isso, mas muito mais por causa das suas intenções, por causa da sua falta de maturidade, por falta da sua visão em administrar aquilo que o pai lhe deu. Então, quando falta em nós essa sensibilidade, essa habilidade de administrar aquilo que o pai dá, certamente teremos problemas. Então não foi só o fato de sair da casa do pai, mas a forma como saiu, querendo se aventurar, desfrutar dos prazeres do mundo. Isso é terrível, irmãos, porque ainda que tomemos atitudes, pior que as atitudes são as intenções que motivam aquelas atitudes. E o que motivou esse rapaz a pedir parte da herança já era só intenções, mas ele estava mal intencionado. Ele estava mal intencionado na condução da sua vida. E como a nossa vida ela é feita de decisões, o que esse rapaz está vivendo agora nada mais, nada é do que fruto das suas decisões. Estamos debaixo de uma lei, amados, que se chama lei de semeadura. O que isso significa? Tudo que eu planto, um dia eu vou colher. Por isso, precisamos ter cuidado, prudência naquilo que estamos plantando. Porque quando a colheita chegar, ainda que seja com lágrimas, vamos ter que colher. Então precisamos selecionar as sementes que estamos plantando para que possamos então colher com alegria. Então o rapaz agora se vê apacentando porcos. Versículo 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Nós não estamos falando aqui, o texto não fala que esse jovem desejava comer a lavagem que o porco comia. Nós estamos falando aqui de restos de comida que era jogada aos porcos. Bolotas, irmãos, é um fruto. Se você procurar pesquisar sobre as bolotas que o texto está mencionando, não é lavagem, tá? Não é lavagem. Lavagem é aquele amontoado de restos de comida que joga para os porcos e eles comem. Não. As bolotas que o texto está falando é fruto, é uma fruta, tá? Então ele desejava comer aquelas frutas, porém ninguém lhe dava nada. Certamente um rapaz que teria que levar para o trabalho a marmitinha. Então se ele não leva a marmita, ninguém vai dar nada para ele. Versículo 17: e tornando em si, isso aqui é importante, e tornando em si, ou seja, a ficha
caiu. O pessoal mais novo não vai entender o que significa essa palavra, né? Cair essa frase, cair a ficha ou a ficha caiu. O pessoal mais novo não vai entender. Os mais velhos sim, porque hoje nem existe mais orelhões, pelo menos em São Paulo, faz muito tempo que eu não vejo orelhões nas ruas. E quem achar algum orelhão por aí, certamente não vai ser por ficha, né? Vai ser por um cartãozinho com créditos para você poder falar. Mas antigamente, quando você ia fazer uma ligação telefônica, você colocava uma fichinha no orelhão e discava o número. Quando a pessoa do outro lado atendia, a fichinha caía. E aí começava a contagem de tempo. E aí você quisesse continuar falando, você ia alimentando o orelhão com as fichinhas. Então, esta frase que nós usamos, a ficha caiu, é porque a pessoa atendeu do outro lado, né? Então, nós usamos esse termo para dizer que o rapaz, ele caiu em si, porque a fichinha caía dentro do aparelho. Então o rapaz caiu em si, veio um lapso de lucidez sobre a vida dele. E o que aconteceu? Ele disse o seguinte a ele mesmo: quantos empregados de meu pai tem em abundância de pão? Ele está pensando nos empregados do pai dele, que tem abundância de pão. E eu aqui pereço fome. Então, depois de tanto tempo, depois de ter gastado tudo, depois de ter vivido os prazeres do mundo, foi levado a uma situação de sofrimento. Aí ele pensou em que? Nos tempos de bonança que tinha na casa do seu pai. Isso é ruim? Isso é ruim? É claro que não. Isso é importante, porque nós já percebemos um arzinho de o quê? De arrependimento. E a Escritura diz o quê? Aquele que confessa os seus pecados, aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, alcança o quê? Misericórdia. Aquele que confessa e deixa os seus pecados, alcança o quê? Misericórdia, perdão. Então esse jovem, ele começa a ter lapsos de lucidez, caiu em si e já está começando a pensar nos tempos que vivia na casa do pai. Isso não é ruim, isso é muito bom. Só que a pergunta que eu quero fazer aos irmãos e aos nossos amigos é: quantas vezes o texto fala que o pai foi atrás dele? Quantas vezes você vai ver o texto falando que alguém da casa do pai foi lá visitar ele, procurar por ele, pedir para que ele voltasse? Nenhuma vez. Não há. A Escritura fala de forma clara que ele, em um determinado momento, caiu em si. E qual é a lição que esse texto nos passa? Que existem pessoas, amados, que elas saem da casa do pai querendo viver aventuras no mundo, ou se aventurar por qualquer outro motivo, às vezes virar um andarilho gospel, um andador por aí. Tem pessoas que saem da igreja dizendo: eu sou a igreja. E aí ele mesmo é o pastor dele, ele mesmo é o membro, ele mesmo é o músico. Quer se aventurar. Ele sai do corpo dizendo: eu sou a igreja. Ninguém é igreja sozinho. A igreja é o corpo. E todo membro que sai da igreja, todo membro que sai do corpo e acha que vai viver sozinho, qual é a tendência do membro que é desligado do corpo? Ele entra em estado de putrefação. Corta um dedo e deixa lá o dedo sozinho para ver o que vai acontecer com o dedo. O corpo continua vivendo sem aquele dedo, com dificuldades, é claro, mas o dedo sozinho entra em estado de putrefação, começa a se decompor. Essa mentalidade que as pessoas estão assumindo hoje, de que viver em comunidade, viver com a igreja, viver com o corpo,
não é mais necessário perder o sentido, é algo absurdo, temeroso e perigoso. Mas tem muitas pessoas fazendo isso. Algumas, como o filho pródigo, vão cair em si. Outros vão continuar vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido. Quando a Escritura nos diz que tais pessoas podem ser acometidas de ações malignas e passarem a viver à mercê de uma inspiração, orientação demoníaca. A comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja é algo tão necessário que, se nós não tivermos comunhão com os demais, como vamos ter comunhão com Deus? Se eu não consigo ter comunhão com o irmão, como que eu vou ter comunhão com Deus? Ah, não vou mais na igreja porque fulano de tal é assim, assim, assado. Quando falamos isso, já nos colocamos melhores que os outros, porque os outros têm defeitos, mas nós, por não termos defeitos, já não conseguimos ir naquele lugar que as pessoas têm defeitos. E a Escritura nos orienta a vivermos em comunidade, vivermos entre irmãos, congregarmos juntos, buscarmos a comunhão com o Eterno juntos, exatamente para trabalharmos essa questão da convivência, do desenvolvimento do amor ao próximo. Porque se eu não consigo desenvolver amor ao meu irmão que está perto, como que eu posso dizer que vou amar a Deus? Agora, existem situações difíceis, existem problemas internos, toda instituição tem. Nós não estamos aqui generalizando, cada caso é um caso. Mas as pessoas que se desligam por motivos fúteis, por motivos que estão relacionados ao orgulho, à arrogância, aquele espírito de grandeza, de superioridade, é um problema. Porque se a arrogância, o orgulho é tamanho que eu não consigo mais permanecer no meio dos outros, porque enxergo que os outros são menores que eu, é uma situação extremamente complicada. Deus, o Eterno, Ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, uma vez que eu não consigo ver mais, não consigo enxergar mais a importância de conviver com o restante do corpo, eu já preciso questionar se eu estou trilhando o caminho da salvação. Porque se eu não consigo ter comunhão com o irmão, como que eu vou dizer que consigo ter comunhão com Deus? Se eu não consigo me sujeitar ao restante do corpo, como que eu vou me sujeitar a Deus? É uma situação bastante delicada. Então o jovem aqui, na história contada por Yeshua, ele sai da casa do pai com intenções de desfrutar o mundo. Agora, as pessoas hoje deixam a casa do pai por diversos motivos. E aí nós precisaríamos analisar caso por caso para podermos fazer um enquadramento nas Escrituras para dentro dessa questão avaliativa. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: você se desligar de um ministério, de um grupo de pessoas, de modo ordeiro, conversando com a direção, isso não é ruim. Às vezes a pessoa vai mudar de estado, mudar de município, ou vai para uma outra instituição. Desde que as coisas sejam feitas com ordem e decência, não há problema. O problema é quando a saída é motivada por más intenções. Então a história do filho pródigo nos fala muito sobre isso. E precisamos aprender com isso. Porque quando alguém é caracterizado como filho pródigo, irmãos, a igreja não pode ir atrás. Ah, pastor, mas isso não é amor. Bem, cada caso é um caso. E o caso do filho pródigo, você pode ter certeza de uma coisa: na casa do pai, todos continuavam o amando, inclusive o filho mais velho.
certamente continuavam amando ele, o pai principalmente. Mas existem situações, amados, que está relacionado à maturidade, ao amadurecimento, e só situações que trarão consequências pelas decisões que foram tomadas é que vão ensinar a pessoa que ela tomou uma decisão equivocada. Então não adianta nós queremos ir atrás do filho pródigo, porque quem está tratando com o filho pródigo é o pai. É o pai que está tratando com ele. Então eu não posso intervir no trabalhar do pai. O pai sabe o que está fazendo. Ah, mas por que o pai não foi atrás? Se o pai ama tanto. O pai sabe o que está fazendo. E outra coisa, foi tomada uma decisão. E quando as pessoas tomam decisões, por mais que você tente interferir na sua decisão, uma vez que ela tomou e colocou em prática essa decisão, está nas mãos dela. Eu tenho certeza. O texto não fala, mas nós sabemos como que é o relacionamento de pai e filho dentro de casa. Certamente, antes desse jovem sair de casa, o pai conversou com ele. O texto não fala. O texto não fala isso. Mas levando em consideração o fato de nós sabermos como que é a relação entre pai e filho dentro de casa, certamente o pai, sendo um pai amoroso, ele conversou com o filho, mas não adiantou. Agora, uma vez que a decisão foi tomada e colocada em prática, as consequências que vierem são de responsabilidade da pessoa, como no caso do filho pródigo. Então, amados, essa questão que envolve o filho pródigo, na questão da aplicabilidade para a igreja, que tem trabalho de evangelismo, trabalho de visitação, precisa ter esse discernimento para não interferirmos no trabalhar de Deus. Não é falta de amor. Vou repetir, não é falta de amor. Foi tomada uma decisão e foi colocada em prática. O pai não foi atrás, nem o empregado foi atrás, o irmão mais velho não foi atrás. Por quê? Porque foi tomada uma decisão. Agora, se a pessoa, como o filho pródigo, cair em si e quiser voltar, como que estão as portas? As portas vão estar como? Vão estar abertas. As portas vão estar abertas, como no caso desse jovem. Então, ele começou a pensar no alimento que tinha na casa do pai. Quanto os empregados do meu pai têm em abundância? Quanto eles têm? Tem muito. Agora olha o versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha a decisão. Tomou uma decisão equivocada anteriormente, passou por um período de aperto. Olha como o período de aperto ensina. Olha como o período de aperto ensina. Ensina ou não ensina? Ensina. Lógico que ensina. Então foi se aventurar lá fora, viu que a coisa deu ruim, Então ele tomou uma decisão agora. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele já premeditou o que iria dizer ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Isso aqui ele pensando ainda. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso aqui é o que? Humildade. Ele reconheceu o seu erro e está disposto a não viver mais na condição de filho, mas faze-me como um dos teus empregados. Olha só, faze-me como um dos teus empregados. Então já estava disposto a viver na casa do pai como alguém que não era considerado mais como filho. Isso é humildade. Mas ele sabia que ainda que ele fosse um empregado na casa do pai, o que iria acontecer? Ele seria bem tratado, teria alimento de sobra. Então ele está tomando uma decisão
acertada. Ele vai voltar. Amados, não é uma situação tão fácil assim. Primeiro, ele não saberia, ele ali no momento não estava sabendo qual seria a reação do pai, qual seria a reação dos demais, mas ele está disposto a se humilhar diante do seu pai e pedir para ele que reconsidere a decisão e possa recebê-lo de volta. Isso aqui é honroso. Isso aqui é honroso demais. Então ele voltou, talvez não esperando que a reação do pai fosse essa, mas vamos ver o versículo 20. Ele, levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o pai o viu de longe e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Alegremos somente por causa da volta? Não, muito mais pela motivação que trouxe esse jovem de volta. O pai está vendo agora o quê? Um rapaz mais maduro, que conseguiu ver o quê? A diferença entre o mundo e a casa do pai. Consegue agora ver a diferença entre o tratamento lá fora e o tratamento na casa do pai. Então vai falar para esse homem sair da casa do pai de novo, para você ver o que ele vai dizer. Então, amados, os tempos difíceis nos ensina muito, principalmente para aqueles que saem da casa do pai. Nada, absolutamente nada, pode justificar a saída da casa do pai para desfrutar as coisas do mundo, para se aventurar, para se tornar um andarilho religioso, um andarilho gospel. O andarilho gospel, ou andarilho religioso, para quem não sabe, é aquele que não tem mais instituição. Ele vai aqui, vai ali, vai acolá. Ele não tem mais pastor, ele não se submete mais a ninguém. Então ele se torna um andarilho. Cada dia está num lugar. Ele é profeta, ele é pastor, ele é pregador, ele é orador, ele é cantor, ele é tudo. Ele até diz: eu sou a igreja. A igreja de um só. Complicado, né? Mas veja bem, a palavra do pai para toda a casa é: alegremo-nos. Por quê? Versículo 24. Porque este meu filho estava morto. Mas o jovem morreu? Por que o texto está dizendo que ele estava morto? Estava morto, irmãos, porque estava longe do pai. Estava longe da proteção do pai. E todo aquele que está longe do pai, longe da proteção do pai, longe da comunhão do pai, longe da realidade do pai, está morto. Está morto. Morto espiritualmente. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. É motivo de festa? Lógico que é. Toda pessoa que sai da instituição, toda pessoa que sai da casa do pai e consegue amadurecer com as situações que vive lá fora, e eu não estou dizendo só no mundo não, tem pessoas que saem da instituição que prega a verdade e vai para instituições que já não tem mais aquele compromisso com a verdade. Chega lá, se frustram. Mas há situações difíceis,
os tempos da dificuldade podem trazer lucidez. E podem trazer de volta, claro que podem. Aí a casa do pai se alegra. Por quê? Porque houve maturidade, humildade para retornar. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, viu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou: o que era aquilo? O que está acontecendo aqui em casa? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, porém completamente transformado. Versículo 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Por que o irmão mais velho estava indignado com aquela festa? Por quê? O irmão mais velho não o amava? Não, não é isso. O irmão mais velho certamente o amava. Mas o irmão mais velho estava levando em consideração as intenções do mais novo quando saiu de casa. Não pensou no que iria acontecer com seu pai, em que estado de saúde ficaria o pai com a ausência do filho. Certamente o filho mais velho foi quem viveu toda a realidade da casa pela ausência do filho mais novo. E nós que temos família sabemos exatamente como isso funciona. Então, uma vez que a pessoa volta, no caso do ambiente familiar, é claro que existe alegria, mas na visão, na mentalidade, e aqui eu estou conjecturando, certamente o filho mais velho pensou: se meu pai está tratando o meu irmão da maneira como está, isso vai abrir margem para ele fazer de novo. Ele, no mínimo, deveria estar participando de uma reunião familiar e algumas regras serem colocadas, né? Mas vamos ver a questão, o restante do texto. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, ou seja, tenho sido fiel, nunca te abandonei, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O pai vai falar para o filho mais velho agora o motivo pelo qual ele está festejando. Não é simplesmente um retorno. Não é simplesmente um retorno. Mas olha só a consideração do pai. O que o pai está considerando? E eu acho que nós temos que levar em consideração isso também. Versículo 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, tudo te pertence. Como se o pai estivesse dizendo: o dia que você quisesse também assar um cabrito ou um bezerro cevado e comer com seus amigos e festejar, tudo é teu, você poderia ter feito isso, não é? Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos. Por quê? Porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. O pai está considerando o fato do aprendizado que esse rapaz teve. Ele estava perdido, estava sem direção, estava sem orientação. Por mais que a educação do pai seja certa, correta, incisiva, esse rapaz estava perdido no mundo, não tinha se achado ainda. Mas devido a toda a dificuldade que passou, todo o processo que passou, devido às suas próprias decisões, o pai está alegre porque a decisão que ele tomou o colocou num estado de morte. E quantas decisões tomamos
nos coloque em risco de morte. Mas ele está dizendo, ele estava perdido, ele achou-se, ele agora é um homem centrado, equilibrado, maduro, ou seja, os aprendizados que ele teve em todo esse processo lhe trouxeram de volta. Olha que coisa maravilhosa. Então as dificuldades, sejam elas por decisões equivocadas ou não, elas tendem a nos trazer amadurecimento, crescimento, e se estamos errados, a reconhecermos que erramos e passarmos a tomar uma atitude sábia e inteligente com base na maturidade que alcançamos, e aí sim receberemos o que? A bênção do Pai. Que coisa maravilhosa. Mas repito, o filho pródigo, ele aprendeu com o pai. Ninguém foi lá buscar, ninguém foi lá pedir para ele voltar, porque ele tomou uma decisão. Então a decisão de voltar também é dele, mediante aos ensinos, ao aprendizado que teve diante das situações difíceis que viveu. Então, amados, as nossas vidas são feitas de decisões, que possamos tomar decisões sábias, decisões inteligentes, e podemos também aprender com os exemplos dos outros, né? Precisamos realmente aprender com o exemplo dos outros. Então, aqui nós temos a aplicação, a história e a aplicação da parábola do filho pródigo. Vamos agora analisar a outra. Quando lemos Lucas capítulo 15 também, mas a partir do versículo 1, veja que Yeshua conta essas duas histórias na sequência. Ele conta na sequência, primeiro da ovelha, depois do filho pródigo. Eu comecei pelo filho pródigo e vou encerrar contando a história da ovelha perdida. Vamos lá. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. Lucas capítulo 15, versículo 1. Versículo 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. No texto, pecadores é sinônimo de perdido. O pecador, a ovelha. O estado de pecado, perdição. Ovelha perdida. Pessoa em estado de pecado. Então os fariseus murmuravam, dizendo: este recebe pecadores, ou seja, ovelhas perdidas, pessoas em estado pecaminoso, e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola. Qual é a parábola? Versículo 4. Que homem dentre vós, então ele está questionando agora os fariseus e os escribas, homens que tinham rebanho. Esses homens tinham animais. Que homem dentre vós, Yeshua os questionando, quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha a achá-la? Então veja bem, o texto está falando de uma ovelha que se perdeu. Ovelha, pessoa, perdida, estado pecaminoso. Então, Yeshua está fazendo uma comparação. E para aqueles homens que tinham rebanho, ele está usando uma linguagem de pessoas que têm rebanho. Qual é aquele que, tendo 99 ovelhas, não vai deixar, ou melhor, tenha 100 e contando 99 não vai atrás da que se perdeu?
Amados, todos eles fariam a mesma coisa. Eles certamente deixariam as 99 num lugar seguro e iriam atrás da que se perdeu. Até porque os rebanhos na época, eles eram um meio de ganho, tanto com o leite, quanto com a carne, quanto com a pele. Então, cada ovelha que se perdesse era um prejuízo considerável. Então, Yeshua está contando: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la? É uma pergunta. Qual de vocês não faria uma coisa dessa? Versículo 5: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, com alegria, com júbilo. Versículo 6: e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Nós estamos falando aqui de ovelha, mas eu poderia citar para vocês animaizinhos de estimação. Esses animais aqui, eles ofereciam lucro para os seus donos. Agora, quando um animalzinho de estimação se perde, como que nós nos comportamos? Quando o nosso gato some, ou um cachorro de estimação some, ou como um passarinho some, o que nós fazemos? Irmãos, tem criança que adoece, tem criança que fica doente, as pessoas colocam valor para resgate do animal, saem espalhando plaquinha para todo lado, a fotinha do animal, e colocam lá ainda: procura-se. É ou não é? E se houver valor para o resgate, se não for um valor absurdo, paga-se o resgate. Por quê? Por causa da importância do animal para a família. E eu não estou dizendo de animais, não estou falando de animais que trazem algum lucro, algum benefício. Eu digo benefício financeiro. Eu estou falando de animais de estimação. Se nós fazemos isso com um animal de estimação, imagine com um animal que lhe oferece lucro, benefício financeiro, que pode ser uma moeda de troca, que pode ser o sustento da sua família. Certamente faríamos algo maior ainda para alcançar o animal, para ter o animal de volta, ou faríamos da mesma forma. Só que veja que aqui Yeshua está colocando as ovelhas perdidas, ou a ovelha perdida, como aquele pecador, aquela pessoa em estado de pecado. Então, Yeshua foi questionado a respeito do fato de ele comer com pecadores. Então ele está dizendo: qual de vocês é que, tendo uma ovelha perdida, não vai atrás dela? Yeshua já se autodeclarou como o pastor das ovelhas, e um pastor que está à procura das ovelhas perdidas, pessoas em estado de pecado que precisam de perdão, precisam ser arrebanhadas, precisam ser trazidas para o convívio com o rebanho. E chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Versículo 6: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Yeshua está procurando, está atrás daqueles que verdadeiramente querem um compromisso com o Eterno, que querem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e querem ter comunhão com Ele, querem trilhar o caminho da salvação. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Então cada pecador que se arrepende é uma ovelha que foi resgatada,
foi trazida de volta para o rebanho, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então certamente há uma alegria por aqueles que permanecem no rebanho, mas a alegria maior é por aquele que estava perdido e foi achado, foi trazido de volta. Versículo 8: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende uma candeia, vai a casa toda e busca com diligência até achar? Uma dracma, irmãos, é o valor de um trabalho, de um dia de trabalho. Uma dracma, ela tinha o valor de época, era o valor de um dia de trabalho. Então calcula aí quanto custa o seu dia de trabalho. Aí de repente você perde o valor do seu dia de trabalho. Você vai e simplesmente, não tem problema não, eu nem preciso mesmo desse valor aí. Você faria isso? É claro que não. Se perdermos o valor, seja qual for, seja R$5, R$10, a gente já fica chateado porque perdeu. É ou não é? Sai com R$10 no bolso. Cadê o dinheiro que eu pus no bolso? Você vai sair já procurando. Preciso achar esse dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não brota no chão, né? Não dá em árvore. É suado. Então, por mais que seja pequeno o valor, o fato de perder já chateia. Então, o Senhor Yeshua está dizendo: qual é a pessoa que tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende uma candeia e vai procurar, vai à casa para achar? Certamente que qualquer pessoa faria isso. Versículo 9: e achando-a, convoca as amigas, vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Seja uma moeda de valor, algo de valor. Versículo 10: assim vos digo, e isso ele está dizendo para quem? Para escribas e fariseus. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Yeshua está respondendo aos escribas e fariseus a alegria que existe no céu por aqueles que estão se achegando a Ele com arrependimento. Ele faz uma comparação aí à ovelha perdida. Essas ovelhas estão sendo arrebanhadas, estão sendo trazidas para o convívio do rebanho. Então por que vocês estão questionando o fato dos arrependidos estarem sendo salvos? Qual de vocês, tendo uma ovelha perdida, não vai atrás dela? Então Yeshua, ele se autoproclama o pastor das ovelhas, que está à procura da ovelha perdida. Então, falando sobre a aplicabilidade desse texto na realidade evangelística da instituição, da igreja, para a amada congregação, é que nós precisamos discernir entre aquele que é um filho pródigo e entre aquele que é uma ovelha perdida. A ovelha perdida precisa ser encontrada, precisa ser achada, precisa ser salva, porque se ela não for achada, encontrada, ela vai morrer. E aí fora, amados, estão as ovelhas perdidas, as ovelhas que precisam se arrepender, as pessoas que precisam ter um encontro com o verdadeiro e único pastor das ovelhas, Yeshua HaMashiach, que está agregando um grupo de pessoas para o dia da redenção, que se aproxima, que está muito próximo. Então que a congregação possa, através da explicação dessas duas parábolas, tendo em vista a aplicação dos ensinos de Yeshua na nossa realidade evangelística e visitação,
entendermos verdadeiramente quem é o filho pródigo e quem é a ovelha perdida, para não prestarmos um desserviço ao reino, para não irmos na contramão do trabalhar do eterno na vida das pessoas. Porque problemas, amados, situações difíceis, todo lugar tem. Não existe igreja perfeita, não existem pessoas perfeitas. Até porque se você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá, que no dia que você entrar lá, ela se tornará imperfeita, porque nós não somos perfeitos. Não tem igreja perfeita, não existe ninguém perfeito. E é aí que nós entramos num estado, num processo de aperfeiçoamento, porque é através das nossas imperfeições que nós vamos nos aperfeiçoando uns aos outros. Isso certamente traz crescimento espiritual. Certamente nos tornamos pessoas melhores. Agora, se nós nos momentos difíceis não nos comportamos de maneira equivalente àquilo que Yeshua HaMashiach tem nos dado, nós vamos ler Provérbios 24, versículo 10. Olha só. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então, as situações difíceis, os problemas, na realidade da instituição, da congregação, na vida pessoal de cada um, devem ser enfrentadas com ânimo, serem enfrentadas com coragem, seja onde for. Agora, se toda e qualquer situação que acontecer, nós fazemos biquinho, emburrar e cair fora, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então é na provação, na situação difícil, na hora complicada, que nós mostramos a nossa força, a nossa convicção. Agora, existem situações que precisam ser resolvidas? Sim, claro. Cada caso é um caso, repito, cada caso é um caso. Mas precisamos ter um comportamento ético, um comportamento que demonstre ordem, que demonstre decência, que demonstre verdadeiramente que somos servos do Deus Altíssimo. Tem pessoas que se afastam por rebelião, se rebelam contra a direção da igreja, se rebelam contra a instituição. Se não fizer a vontade dela, ela se rebela. Se não estiver de acordo com aquilo, ela se rebela. Mas rebelião não é só sair, se desligar. Rebelião é se levantar contra a direção. Rebelião é querer se colocar contra a direção, a instituição. Tudo deve ser tratado de maneira legítima, conversado, porque é a união que faz a força. Precisamos ser unidade. Agora, rebelião é algo extremamente perigoso, e nós enfrentamos por várias vezes rebeliões, e não é de hoje. E tudo isso tem conotação espiritual. Agora, a rebelião é comparada ao quê? Quando lemos o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Olha só. Porque a rebelião é como o pecado de
Feitiçaria. Então, se eu não concordo com o pastor, com a direção da instituição, com a diretoria, eu tenho liberdade para chegar na direção? Eu tenho liberdade para chegar na diretoria? Tenho ou não? Liberdade. Liberdade eu tenho. Essa liberdade é dada? É dada, claro que é dada. A igreja está pronta para ouvir. E se há algum problema, precisa ser resolvido. Mas se rebelar, criar um grupinho e sair, como aconteceu lá no céu, Lúcifer começou a fermentar a cabeça dos demais anjos, conseguiu realmente, teve êxito em fermentar a cabeça dos anjos, se rebelaram contra o trono. Houve guerra no céu, foram expulsos de lá. Rebelião contra o céu. Então, toda pessoa que se rebela contra a direção, ao invés do diálogo, ao invés da conversa, ao invés do acordo, isso é uma inspiração luciferiana. E olha como está lá, 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Eterno, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Isso foi dito ao rei Saul. Então, amados, que possamos ter o discernimento necessário para sabermos como nos posicionar nesses dias difíceis, nesses tempos difíceis que estamos vivendo. O temor à palavra do Eterno, o temor ao próprio Eterno tem diminuído bastante, e as pessoas têm se feito deuses. As coisas são o que elas pensam, da maneira que elas pensam, e tem que ser do jeito que elas pensam. Vamos desfrutar do conhecimento da palavra, buscar comunhão com os demais irmãos, buscando juntos sempre a comunhão com Deus, porque juntos somos mais fortes, certamente juntos também iremos mais longe. Então eu quero me despedir aqui de você, nosso amigo que nos acompanha nas redes sociais. Até a próxima semana, no próximo vídeo. Shalom, Lehitraot.